Para começarmos, vamos ficarmos bem tranquilos, fecharmos nossos olhos, e elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, rogando proteção para mais um dia, e que tudo que a gente estudar nessa manhã, que a gente possa ter o bom ânimo, a boa vontade da gente estar aplicando no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos novamente em erros, males e tentações do caminho. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, assim seja. Então, gente, antes da gente começar, propriamente aqui no capítulo 5º, eu vou ler um trecho aqui, um item do livro Minutos com Chico Xavier, que é o meu companheiro, que eu trago sempre. Isso aqui é um livro de cabeceira, muito bom, quem quiser adquirir depois, a gente passa o nome direitinho. Então, a lição chama Misericórdia Divina, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E começando, é assim: quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença do resgate até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Chico Xavier. Temos nessas palavras de Chico valioso ensinamento a respeito dos mecanismos de atuação da justiça cósmica, ainda que seja da lei divina o retorno a nós mesmos dos desacertos perante a vida, em forma de obstáculos, doenças e carências várias. A misericórdia de Deus sempre nos contempla com o adiamento da execução de nosso karma negativo, todas as vezes em que estejamos trabalhando pelo bem do nosso próximo. A Deus não interessa o nosso sofrimento. A dor é mero reflexo indicando que nos afastamos da lei do bem. Olha isso. Então, a dor, é mero reflexo indicando que nos afastamos da lei do bem. Então, sofremos toda vez que afastamos da lei de Deus. Então, logo retornemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes, atrairemos igualmente bênçãos para a nossa jornada. O chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende da nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo quanto possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Então, gente, eu quis até ler essa lição falando sobre a misericórdia, porque o capítulo 5º fala sobre bem-aventurados aflitos. Então, o que a gente vai ver nesse capítulo aqui? A gente vê que esse tema aborda a dor, o sofrimento, os problemas e todas as vicissitudes da vida, todos os problemas que vão recaindo para nós na vida atual. Então, e quem são os aflitos,
Quem são os aflitos? Os aflitos somos todos nós. Então, esse capítulo, ele não é igual assim, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, só que esses ensinamentos não é para nós espíritas, né? Esses ensinamentos somos para todos nós espíritos, encarnados e desencarnados, para seres de qualquer religião, qualquer vertente religiosa, porque somos espíritos. E Jesus veio falar para a gente seus ensinamentos. Então, para a gente começar a falar, eu vou ler o item 1, que fala: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. A gente encontra essa passagem em São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Né? Quem for lá na Bíblia, no Evangelho, em São Mateus, capítulo 5, vai achar essa passagem. Então, o que a gente estuda nesse capítulo? São as causas por que sofremos. São as causas dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, das nossas aflições, das vicissitudes da vida. Quando a gente fala em vicissitude, dá a entender assim, vicissitude vem de vício. Não, vicissitudes são todos os problemas, são as alternâncias dos acontecimentos que vêm para a gente. E a gente tem que ficar ali, firme, aguentando. Né? Então, as vicissitudes são as instabilidades, os imprevistos, os incidentes, os reveses, né? Os problemas e tudo aquilo que a gente chama que é uma desgraça, né? Aconteceu alguma coisa com a gente, fala assim, desgraça. A gente tem mania de falar isso, que é desgraça. E a gente vai ver essa desgraça sobre outro ponto. Então, começa falando aqui sobre a justiça das aflições, que mostrando para a gente o quê? Que somente na vida futura, só a gente tendo a consciência que existe uma vida futura, é que a gente vai ter as compensações que Jesus promete a todos os aflitos da terra. Né? E sem essa certeza dessa vida futura, né? Mesmo com essa certeza, a gente fica difícil compreender o motivo por que tanto sofrimento. Por que nós sofremos? Né? Sofremos tanto? Porque sofremos todos. Né? Às vezes a pessoa fala assim, que a gente olha para o outro e fala assim, vocês já viram que sempre o nosso problema é maior do que o do outro? Quando alguém vai contar para a gente uma coisa, conta uma coisa tão triste, a gente fala assim, mas você não sabe o meu caso. Porque o nosso caso, o nosso problema é sempre maior do que aquele que a pessoa está contando para a gente. Então, a gente tem que ter essa certeza no porvir, no futuro, né, na vida que Jesus promete para a gente. Mas aí, a gente vem e faz a pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns vêm na pobreza demais, na miséria, e outros vêm na riqueza nessa vida? Por que parece que os maus sobrepõem os bons, sempre se dão bem? Então, são perguntas que a gente sempre se faz, né? A gente fala assim, nossa, mas por que só morre pessoas boas? Quando morre, fala assim, nossa, há tanta gente ruim no mundo, por que esse morreu? Né? Então, são perguntas, são dúvidas que muita gente tem, que a gente se faz, né? Porque são coisas que vêm o sofrimento para nós. E a gente fica assim, nossa, Deus é bom, Deus é justo. Eu tenho uma amiga que parece que a cunhada dela perdeu lá, a família toda morreu, foi um acidente que todo mundo ficou sabendo aí, que o pessoal estava indo para Carrancas, né? E teve um acidente lá que morreu todo mundo, parece que ficou só a esposa, né? Que era esposo, marido e uma filhinha. Então, o que acontece? Quando isso acontece, aí todo mundo fica assim, mas Deus não é justo, e começa a reclamar, né? Como morre aquela, né, nessas condições aí, né? A menina tão novinha, não sei se 2 ou 3 anos, como é que isso acontece? Vamos mais longe, vamos lá nesse acidente de Capitólio, olha o que aconteceu. Aí a gente fala assim, Deus não é justo, né? Então a gente fala assim, tem gente que se revolta. Então esse capítulo vem mostrar isso para a gente. E também, quem veio na reunião, na palestra de quinta-feira, viu o nosso irmão Paulo falando aqui sobre a reencarnação,
né, que colocou tão bem para a gente. Por que acontece essas coisas? E a gente fica sem saber por quê. Então, aí o que Jesus vem falando com a gente? Porque a gente tendo essa fé no futuro, tendo a certeza, porque nós temos a certeza que a vida continua, aí fala assim, mas isso faz você não sofrer? Não. Cadê a consolação de Jesus? Cadê o consolo? O que a gente tem de consolo? Aí a gente vem sabendo o seguinte, que o consolar não é tirar o sofrimento, mas é nos dar calma, é tirar o desespero. Muita gente fala assim com a gente, quando morre um parente nosso, às vezes a gente está tranquilo lá, né? Muitos espíritas ficam tranquilos lá, né? E não fica aquela choradeira. E tem gente que, eu já ouvi gente falando assim, espírita não sofre. Eu já ouvi muito isso. Mesmo quando meu pai e minha mãe morreu, que a gente estava tranquilo, eu falei assim, espírita não sofre, ela não está chorando. Então, para a gente sofrer, a gente tem que chorar, né? Sofrer uma perda. Mas aí, o que é? Aí vem o Espiritismo, vem essa doutrina linda explicando para a gente. Então, é que a gente não precisa entrar em desespero. E a gente tem essa fé da imortalidade da alma. E que um dia a gente vai se encontrar. Olha só, isso é o consolo. A gente sabe que todo mundo, a gente está aqui de passagem, né? Que viemos e vamos retornar. Né? Tem um pensamento que fala lá do trem da vida, né? Então é bem isso. Uns vêm, entram no trem, descem uma estação, outros entram e vão embora. Então é assim a nossa vida. Então, por que sofrer, né? Então aí Jesus vem mostrando isso para a gente nesse capítulo. E aí tem aqueles males, gente, aí a gente vem falando, o capítulo vem mostrando para a gente das causas dos sofrimentos atuais nessa vida. Por que sofremos agora? Aí o Evangelho vem mostrando para a gente que muitos dos sofrimentos da gente hoje nessa vida são procurados com as nossas próprias mãos, né? A gente mesmo procura, fazendo coisas que a gente não deve. Igual eu li aqui no livro do Chico, a gente sofre quando a gente sai, a gente está fora da lei de Deus, a gente não está seguindo o caminho, aí vem o sofrimento. Então, muito sofrimento é isso, é que a gente procura. Exemplos, né, desses acontecimentos. Fala assim, 2 espécies são essas vicissitudes da vida, são esses acontecimentos. Umas estão nessa vida atual e outras fora dela. Da vida atual, a gente pode dar o exemplo dos casamentos que são desfeitos. Por quê? Porque nesse casamento o coração não tomou parte. A gente vê tantos casamentos feitos por interesse, né? Às vezes a menina quer sair de casa e casa para ir embora de casa. Às vezes tem um jogo de interesse ali por causa de bens materiais. Então, os casamentos que as pessoas entram e que o coração não toma parte, não tem amor nisso aí, vai acabar. Então, esse é um exemplo. Aí vem o sofrimento. Ah, mas eu sofro tanto, meu casamento não deu certo. Vai procurar a causa, por que não deu certo? Claro, toda regra tem exceção, nem sempre é isso, mas muitas vezes é isso. Acontece muito disso. Outro exemplo, né? As doenças e enfermidades que decorrem de todos os excessos que a gente faz. A gente sabe que tudo em excesso é ruim, né, gente? Então, exemplo, né? Hoje é domingo, dia de comida boa, e nós comemos, né? Eu gosto muito de comer. Então, olha só, se a gente come, é aquela comidinha de domingo que é especial, e a gente vai, come, depois passa mal. Ai, dá aquela indigestão, né? Por que eu estou passando mal? Por que eu estou sofrendo ali? Eu comi demais, sem necessidade, né? Outro exemplo, às vezes a pessoa, né, por causa de vícios, né? Um exemplo, que é a coisa mais corriqueira, do cigarro, por exemplo, fuma uma vida inteira, depois fica aquelas doenças lá, fica, né, com o pulmão cheio, fica com essas doenças feitas pelo cigarro, fica com efizema pulmonar, depois fala assim, mas não sei por que eu estou com isso, não sabe. Se ela fumou a vida toda, o que aconteceu? Ela procurou,
Ela sabia que o cigarro faria mal, né? Então procurou e depois vem a doença. É um sofrimento, porque é uma coisa que não cura, vai ter que conviver com aquilo, né? Procurou. Entre outras tantas coisas aí que vai acontecendo, né, gente? Então, a gente vê os pais que sofrem com os filhos. Por quê? Os filhos, quando pequenos, os pais fazem tudo, dá tudo, né? Não é mais rígido. Quando chega uma certa idade, os filhos vão dar trabalho, não vão respeitar esses pais. Então, os pais estão sofrendo por quê? Porque eles não combateram nos filhos os males que eles tinham, viam que eles eram egoístas, que eles estavam indo para um caminho não legal, mas faziam tudo por eles. Depois vai ter aquela decepção e vão reclamar dos filhos. Então, isso são exemplos de coisas que acontecem na vida da gente hoje, né? Por causa de todos os excessos que nós cometemos. Excesso da vaidade, né? Nós, mulheres, né, gostamos, né? Tô ficando enrugada, é o botox. Vamos fazer o botox, vamos esticar, que eu tô ficando velha. A gente não quer ficar velho. E hoje em dia, até os homens também têm mais vaidade, né? A gente vê que todos procuram, assim, o bem-estar. Tá certo? Tá certo. Todos nós queremos o bem-estar. Agora, o excesso que é o ruim, né? Então, depois, aquelas mulheres colocam botox, aí, o que acontece? Coloca um pouquinho na boca, aí fala assim, não ficou bom não. Aí, daí, 3 meses, coloca mais um pouquinho. Mas ainda não ficou bom não. Aí, a boca vai ficando aquela coisa virada, assim. Gente, a pessoa vai se transformando. A gente vê isso acontecer. Gente que mexe tanto no corpo que a pessoa se transforma. Quando a gente vê, não é a pessoa, é outra. Porque mexeu aqui, mexeu ali e tal, e ficou com o rosto assim, ou o corpo todo diferente do que era. Tá certo, somos vaidosos sim, a gente quer, né, assim, ter uma boa aparência e tudo, mas por que esse excesso? Sabendo, né, que o corpo é que morre. Depois, na hora que estiver lá no leito lá de morte, eu falo assim, não, mas eu gastei tanto com esse corpinho, né? Gastei tanto botox, tanta plástica, para quê? O corpo morre. Né? A gente fala, quando vai falar de morte, a gente sabe que o espírito segue. Por que morre? O corpo. Vai ser enterrado ali, né? Vai transformar em outras coisas. O espírito segue. Então, por quê? Que em vez da gente querer transformar o nosso corpo, querer transformar as coisas da matéria, por que a gente não vem querendo transformar o que é do espírito? Né? Porque as coisas que é da matéria vão ficar. A gente tem uma passagem, né, no Evangelho, que é que o senhor lá, que era muito rico, que vai e constrói celeiros, né? E depois que está tudo construído, fala com a alma dele, agora minha alma descansa em paz, que está tudo ali dentro do celeiro, a riqueza dele. Aí vem Jesus, vem Deus, fala para ele, agora não adiantou nada, que está na sua hora agora. Então, o que adianta a gente acumular, sendo que a gente não vai levar nada? Que o caixão não tem gaveta, né? Nós vamos ter que deixar aí para a briga lá na família. É meu, né? Porque quando alguém morre que tem posses, aí a confusão é dos herdeiros. Então, não adianta, gente. A gente tem que transformar o que é do espírito. Vamos ver como nós estamos vivendo hoje. A gente sempre fala aqui que o importante não é o ter, né? O importante é ser. Então, vamos olhar mais esse nosso lado. Quando a gente vê muito assim, a gente vê que está todo... Aí eu falo sempre o seguinte, porque sempre a gente fala assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza é assim, assim, assim. A gente sabe, né, que aí eu coloco uma aspas aí. Por quê? Porque tem rico que faz, tem rico que ajuda e tem pobres orgulhosos. Né? Então, eu falo assim, que geralmente assim, é porque a prova da riqueza ela é mais difícil. Né? A gente sabe. Por que ela é mais difícil, apesar de tanto dinheiro que a pessoa possa ter?
Porque a prova dele, dessa pessoa rica, é de ajudar. Tem que ajudar. Né? Ele tem que dar, porque tem gente que dá só aquilo que sobra. Sobrou. Às vezes a pessoa doa, fala assim, estou fazendo a caridade, vai doar alguma coisa, uma roupa, a roupa toda rasgada, que já nem dá para usar mais. Às vezes dá um alimento que está fora da... está aqui, está sobrando, dá um alimento que está fora da validade. Por quê? O que vai adiantar? Mas aí, como eu estava falando, tem ricos bons, como tem pobres orgulhosos. Então, aquele que não vai entrar no reino dos céus é aquele que tiver o orgulho, que não tiver a humildade, que não fizer o bem, que não desejar para o outro aquilo que a gente deseja para a gente, né? E falando dessas coisas materiais, quando a gente pode ver que sempre a pessoa que é mais velha, né, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais sábia, né? Então, o que acontece? Quando chega um certo ponto, a pessoa chega ao ponto de dizer assim, né, quando a pessoa vê que sofreu muito e tal, só que as coisas não eram bem assim. Aí a pessoa fala assim, se eu soubesse disso, que eu sei hoje, se eu soubesse quando eu era jovem, se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa quando eu era mais jovem, mas aí quando vai ver a vida já passou. Mas para Deus, né, gente? A gente sempre está recomeçando, Deus é misericordioso e está sempre na hora da gente estar recomeçando, né? Então a gente não pode desistir. Aí, falando dessas causas materiais, agora tem outras causas que o Evangelho mostra para a gente que não são materiais, são coisas que estão fora do nosso alcance, que são o quê? Aquelas coisas que de fenômenos da natureza, né? Causas que não é o homem que provoca diretamente, que é a perda dos nossos entes queridos. Fazer o quê? Né? A gente não teve culpa nenhuma, mas meu pai, minha mãe desencarnou e eu sofro, né? E tem outras coisas, quando a gente perde, né? Pessoas perdem pessoas que é o arrimo da família, como as deformidades que já são de nascença, a idiotia, tem gente que já nasce assim, né? Como os acidentes imprevistos, flagelos naturais, olha aí, Capitólio. Então, tem coisas que não foi a gente que provocou, mas acontecem. Por quê? Aí a gente vai ver que tudo tem uma causa e que essa causa é justa porque é da lei divina. E a gente vem e fala, gente, aí como eu estava falando no início, a gente revolta com Deus, né? Por que, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que essa criança morreu tão nova? O porquê das coisas? E a gente vê o seguinte, vem o Evangelho, vem a doutrina mostrando para a gente que tudo que acontece tem um porquê, tem um propósito. Se o sofrimento fosse ruim, Deus já tinha tirado o sofrimento da terra. Se o sofrimento não tivesse um propósito. E tem coisas que a gente acha que são coisas felizes, igual aqui fala assim, que a gente vê a felicidade de um jeito assim, a felicidade está na riqueza, a felicidade está no poder, a felicidade está a gente vê a felicidade nas coisas materiais. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa, vou ser feliz quando eu comprar o carro do ano, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu filho. Então, a gente coloca a felicidade nas condicionantes. Vou ser feliz se. Vou ser feliz quando. E não é assim, gente. Porque tudo que a gente fala assim, vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Vou ser feliz se eu tiver um carro do ano. Você vê que são só coisas materiais. Né? Por que a gente não vê do outro lado? Porque a felicidade... A gente é feliz com aquilo que a gente quer adquirir, é o ter, né? E a gente vê hoje a quantidade de suicídios, gente, que está tendo. Olha, é muita gente, e são novos, e são velhos, e é gente de toda idade, são ricos e são pobres. Por que uma pessoa milionária suicida? Por quê? Tem tudo. A gente fica invejando essa pessoa, nossa, olha...
ele tem tudo, olha a casa do fulano, olha quanto dinheiro que ele tem, nossa, se eu tivesse esse dinheiro, eu faria isso, aquele outro, e a gente inveja a posição do outro. Mas se fosse tão bom assim, o rico não se suicidava, não é? Então, assim, os problemas não são de ordem materiais. Pode ver que tudo que acontece para a gente é porque afeta o nosso orgulho. E o Evangelho vem e mostra para a gente o quê? Vem e mostra para a gente que o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, são coisas que vai deixar a gente mal. A pessoa ciumenta não vive. A pessoa ciumenta, se é casado e a mulher ou o marido são ciumentos, eles estão constantemente assim, tem que ver, tem que ligar, onde você está? Já viu quando a gente liga assim, a primeira pergunta que a gente faz, onde você está? Porque a pessoa fica o tempo todo com medo que a pessoa esteja com outro, esteja fazendo alguma coisa. A pessoa ciumenta, ela não tem sossego, ela é atormentada. A pessoa invejosa, é aquilo que eu falei aqui, a gente sempre deseja aquilo do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Só que o nosso problema é sempre maior que o do vizinho, né? Então, é isso que acontece. Então, e como o Evangelho vem e mostra pra gente onde que está a felicidade? O Evangelho fala com a gente assim, essas causas anteriores que eu falei, que são os flagelos naturais, as enfermidades, né, que sem que a pessoa tome parte. Então, a gente vê que essas causas anteriores, esses sofrimentos anteriores de outras vidas, são sofrimentos que a gente tem perdas, né? Perdas e danos, mas são mais morais, não são de todo material. A gente vê, gente, o sofrimento da gente, eu vou dar um exemplo meu. Olha só, nessa chuva aí, está todo mundo perdendo casa. A gente viu aí que em vários lugares, a casa está cobrindo telhados. E as pessoas estão perdendo tudo e estão sem para onde ir, né? Eu viajei agora no fim do ano, quando eu cheguei, né? Eu fui para a casa do meu irmão, lá na Bahia, sol, tudo lindo. Quando chega aqui só estava chovendo, minha casa ficou fechada uma semana. Quando eu abri meu quarto, gente, estava tudo mofado, guarda-roupa mofado, tudo mofado, eu deixei tudo fechado, né? E tem um cômodo da minha casa que deu goteira. E quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu desesperei. Eu falei, que é isso? Sabe? Aí depois eu pensei, eu falei assim, por que a gente desespera com uma goteira dentro da nossa casa? Por que a gente desespera? Aí a gente acorda, eu falo assim, acorda pra vida aí. Você está vendo a televisão, né? Gente, pessoas perdendo casas, perdendo carro, perdendo tudo, perdendo roupa, está sem nada, está sem alimento. Aí eu vou desesperar porque deu uma goteira na minha casa que mofou tudo, né? Então, a gente tem que ver o outro lado da coisa, a gente não precisa ir muito longe, não. Então, o que vem aqui, como a gente vai entender essa justiça das aflições que o Evangelho coloca para a gente? O objetivo é porque a gente tenha compreensão de todas as nossas aflições e sabendo que tudo tem uma causa e que essa causa deriva da justiça divina. Deus é bom? É. Deus é justo? É. Deus é misericordioso? Claro. Deus é tudo. Deus é nosso Pai. E como Pai, não quer o sofrimento de ninguém, né? Só que então a gente vai ver o quê? Aí vem aquela lei de causa e efeito, né? Se acontece alguma coisa, tudo tem uma causa. E essa causa, ela é proveniente da justiça divina. Tem um porquê de acontecer. A gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, tudo na vida tem um propósito. Por que acontecem as guerras? Né? Por que acontecem esses flagelos? Por quê? Tudo tem uma razão de ser. Só que a gente, na nossa ignorância, a gente não sabe o motivo, né? Mas tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? E é igual estava escrito aqui, eu guardei bem isso.
Se o sofrimento fosse ruim para nós, né, Deus já teria dado um jeito de extirpar esse sofrimento da vida de cada um. Então, fala assim, a gente precisa ter a paciência e a resignação que aliviam as nossas provas e reservam a nossa felicidade futura. Então, o que é o ser resignado? Tem gente que fala assim, você tem que ter resignação. É fácil a gente falar, né? Mas a resignação não é aquilo da gente falar com a pessoa, eu estou falando para vocês isso e vocês aceitam. Vou ser resignado. Não é isso não. Ter resignação é ter o entendimento da razão das coisas. Tá, eu aceito sim, mas eu sei por que eu aceito. Eu acredito, a gente acredita na reencarnação? Acreditamos, mas a gente sabe por que a gente acredita. A gente não acredita porque alguém contou, não. Porque a gente está estudando, a gente sabe o motivo, a gente sabe que a reencarnação, que é a justiça, é onde está a justiça de Deus, né? Então, fala, porque se, imagina, a vida é uma só, vamos colocar, o espírito nasceu com o corpo, né? E a vida é uma só. Como que a gente explica porque uns nascem com defeito, sem perna, sem braço, nascem surdo, mudo, e outros nascem perfeitos? Por quê? Por que uns nascem tão na miséria e outros nascem tão na riqueza? Se a vida é uma só, fala assim, meu Deus, cadê a justiça? Não pode. É lógico, é a lógica do negócio. Vamos estudar, que a gente vai ver tudo, o porquê das coisas, né? Tem gente que fala assim, é assim porque Deus quer. Deus não quer não, Deus não quer sofrimento de ninguém não, Deus quer a nossa felicidade. E se a gente está aqui hoje, tem um motivo, e qual que é o motivo? É da gente continuar o nosso progresso espiritual, progresso moral. Precisamos do material sim, precisamos, enquanto estamos aqui na Terra, precisamos de bens materiais. O que é condenado é só como a gente vai adquirir esses bens. E o excesso que a gente comete também. É isso. Precisamos. Vem falar que não é bom a gente ter o dinheirinho para adquirir as coisas. Vem falar, a gente precisa do trabalho, a gente precisa. Mas o que Deus pede para a gente é para que a gente não dê mais valor às coisas materiais, porque não vamos levar com a gente. O que vamos levar com a gente são as nossas virtudes, né? É aquilo que a gente adquirir do espírito imortal. O que a gente adquire, a gente leva. Então é isso que a gente tem que estar bem compenetrado disso. E a dor é um instrumento de purificação da alma. É assim que é explicado para a gente. Dor é um instrumento de purificação da alma. Mas somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Porque lá no Evangelho fala que o desânimo é uma falta. Então, tem gente que fala assim, estou desanimado, né, com tudo que está acontecendo. O desânimo é uma falta. E Deus recusa consolação àqueles que faltam a coragem. Por quê? Porque a gente tem a prece como apoio. Está ruim? Gente, vamos pedir. A gente pode pedir a Deus. E Deus, como Pai misericordioso, atende. Às vezes não atende naquela hora que nós pedimos, porque a gente pede hoje e quer na hora. A gente pede hoje e quer para ontem, né? Mas Deus atende nossos pedidos. A gente pedindo com fé, a gente pedindo de coração, Deus atende as nossas preces. E está aí, né, nosso anjo da guarda, que tá cada um de nós, a gente tem um bom gênio, um anjo que está sempre olhando por nós, né? Qual o nome dele? Não importa, a gente sabe que tem sempre alguém por nós. Agora, a gente pode querer ou não a companhia dele, de acordo com aquilo que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a gente reza, mas as nossas ações é o contrário daquilo que a gente está pedindo. Então, Santo Agostinho fala que Deus está em toda parte. Santo Agostinho fala isso. Mas Deus está mais dentro de nós. Olha com os nossos olhos. Só que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade de fazer o que quer que seja.
Então, se a gente quer ir para o caminho do mal, depois a gente sabe que vai ter as consequências, vai chegar os efeitos da causa que a gente fez, né? Então é isso. Então, o Evangelho fala para a gente o seguinte, que somos espíritos imortais, somos espíritos eternos com uma experiência física provisória, né? Nem o nosso corpo é nosso, o corpo vai morrer e nós, espíritos, vamos seguir. Olha só, olha a misericórdia de Deus. E sempre Deus está dando para a gente, oportunidades, né? A gente, na nossa vida hoje, temos várias oportunidades de fazer o bem, mas a gente deixa passar, né? Várias vezes a gente deixa passar. Eu podia ter feito isso, mas vou deixar para segunda-feira, né? Que tudo a gente deixa para segunda-feira. Vou começar um regime, vou deixar para segunda-feira. Sábado e domingo eu vou comer, né? Quero começar a fazer o bem, quero começar a fazer uma visita para o asilo. Mas vou deixar para segunda-feira. Semana que vem eu começo. A gente está sempre adiando as coisas, só que semana que vem a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Esse é o problema. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades no hoje, né? Reencarnar, gente, a gente está aqui como espíritos reencarnados, né? Então, nós somos espíritos velhos num corpo que é feito para nós. E reencarnar é recomeçar. Então, e muita gente se preocupa em falar assim, será o que eu fui lá em outra época, né? Então, a gente não tem que perguntar, tem gente que gosta de saber, será o que eu fui? Então, o Evangelho vem falar para a gente que não importa o que a gente foi, não importa. Então, o que importa é hoje, quem somos nessa vida agora. A gente tem que perguntar o que a gente tem sido hoje. O que a gente tem sido, o que a gente tem feito. Não o que a gente tem de material, mas o que a gente tem feito de bom. O que a gente tem sido nessa vida, né? O Emmanuel tem uma frase que ele fala assim, que às vezes a gente não sabe o que a gente veio fazer nesse mundo, né? E Emmanuel fala pra gente assim, pelas suas tendências você sabe por que veio ao mundo e por que sofre. Então é só a gente ver qual que é a nossa tendência. Como é que eu estou vivendo hoje? O que eu tenho feito que não está muito legal? Então a gente tem que começar a trabalhar aquilo que a gente não está muito legal. Eu vejo que eu sou muito orgulhosa, eu vou trabalhar o meu orgulho. Eu vejo que eu sou muito egoísta, vou trabalhar meu egoísmo. Então, tudo que a gente vê que a gente tem de ruim, a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. Não, eu acho que eu já sou mais humilde, mas eu sou muito vaidosa, então vou trabalhar a minha vaidade, né? Então, a gente tem que ver o que é aquilo que a gente tem de pior, né? Em vez de ficar apontando o pior dos outros, vamos ver o que a gente tem de pior e trabalhar isso em nós. Então, só para terminar aqui, fala o seguinte, né? O que significa, então, o que é essa bem-aventurados aflitos, né? Que é o tema do nosso estudo. Jesus nos ensina que o sofrimento é o prelúdio da cura. É o quê? É o primeiro passo para a cura. Se a gente está sofrendo, vê gente que está doente na cama há muito tempo, ela está se purificando ali. Vamos ver com esses olhos, né? E se suportado pacientemente, né, a pessoa vai ficar bem. Né? Bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e que depois do labor vem o repouso. É isso, né? Então, vamos aceitar aquilo que vem para a gente. A gente sabe o quê? A gente tem que mudar aquilo que a gente pode mudar para melhor. A gente tem que fazer sempre para isso. Né? A gente sabe que o céu e o inferno está na nossa consciência. Às vezes a gente fica, né, num desespero e tal, e a gente vê que é só a gente mudar os nossos conceitos, que tudo melhora. Não vê a vida sempre do lado ruim. Né? Vamos ver o lado bom da nossa vida. Né? Vamos ver, olhar para o lado e falar assim, nossa gente, eu tenho tanto, olha a pessoa que pouco tem. Então, sempre vamos olhar esse lado aí.
E tentar, né, gente, sempre fazer o melhor de nós, ajudando sempre o nosso semelhante. É isso, né? Vamos tentar sofrer menos, gente, né? Porque esse sofrimento está na cabeça da gente. Às vezes a gente sofre assim, não, mas não é bem assim não, né? Eu sou muito abençoado, não é assim as coisas. Tem gente em condição piores, então que a gente pegue, quer uma felicidade bacana, é a gente ajudar, né? Se a gente pega uma coisa, tenta ajudar de qualquer forma outra pessoa. Uma visita que a gente faz no hospital, que a gente conversa ali com o doente, uma visita que faz no asilo, eles ficam felizes, né? Agora não está dando por causa da pandemia, mas aqueles velhinhos lá, eles se sentem bem, né? Com um abraço, com atenção. E isso faz bem para a gente. Aquele negócio, quando a gente faz o bem para os outros, o bem retorna para a gente e a gente sente leve. É só a gente fazer isso aí, que qualquer um que faz isso vai sentir uma leveza em fazer o bem, sentir feliz, né? A gente tem a felicidade quando a gente está bem de espírito e com o coração em paz, né? Vamos pensar nisso, gente. Eu agradeço a atenção, desejo a todos um ótimo domingo, um domingo abençoado nesse sol gostoso, essa energia, né? E que a paz de Deus e de Jesus continue em nossos corações. Vamos agora para a segunda parte, né? Só para a gente terminar.